2,5 milhões de ilegais foram retirados das nossas ruas em 10 meses de governo do Trump, senhoras e senhores. Em 10 meses, 2,5 milhões de ilegais. Olhe para isso. Deportações chegam a níveis recordes. Após o retorno do presidente Trump, sua administração deportou mais de 515 mil imigrantes ilegais. 1,6 milhão deixaram o país voluntariamente e agentes de imigração prenderam 485 mil. O Departamento de Segurança Interna afirma que Trump está pronto para bater o recorde dos Estados Unidos da América em deportações até o final de 2025. O mais curioso é que 1,6 milhão de ilegais saiu por conta própria. Ou seja, os empregadores que foram pressionados pelo Trump não conseguiram oferecer trabalho nem renda para eles, então eles foram embora. Que o presidente é focado em resultados, assim como a secretária Noem. E realmente, o que o presidente Trump, a secretária Noem e nossas forças de segurança conseguiram fazer nos últimos 270 dias, apesar das proibições, apesar dos obstáculos impostos por políticos, cidade-santuário e esses juízes ativistas, realmente não é nada menos do que algo extraordinário. 2 milhões de imigrantes ilegais estão saindo do país, sendo 1,6 milhão deportados e mais de 500 mil deportações feitas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e da Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras. Mas vamos aumentar os recursos. Serão contratados 10 mil funcionários para imigração e controle aduaneiro nos próximos dias. Então sabemos que continuaremos a prender os piores dos piores nas ruas da cidade santuário da América. Para ficar claro, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, ou seja, o Departamento de Busca e Deportação de Ilegais, possui, mesmo que eles digam o tempo todo que ele está em toda parte, são 5 mil funcionários. 5 mil funcionários. E veja o que eles fizeram em meio ano, durante o tempo em que estão fazendo isso até agora. De acordo com a nova lei, que Trump chama de grande e belo projeto de lei. Ou seja, o departamento vai contratar mais 10 mil ex-militares e policiais, ou seja, vai triplicar o número de funcionários. Ou seja, em um ano poderão deportar 1,5 milhão a 2 milhões de imigrantes ilegais, no mínimo. Com essa tarefa, a deportação de ilegais, em primeiro lugar, significa o elemento criminoso. Trump lida com isso brilhantemente. E as outras promessas dele, como limpar os funcionários públicos do pântano? Para conter a inflação, reduzimos o governo pela primeira vez em anos e travamos uma guerra total contra desperdício, fraude e abusos como nunca antes. Desde janeiro, 100 mil burocratas deixaram o quadro federal. 100 mil burocratas foram demitidos. 100 mil burocratas foram demitidos. No total, Trump prometeu demitir 800 mil em média. Em média, o salário deles, manutenção, benefícios, estacionamento, eletricidade e outras coisas, coleta de lixo, tudo isso junto custa dinheiro. Para cada burocrata em Washington, em média, são 200 mil dólares por cabeça, sim, por pessoa. Demitir 100 mil desses fofinhos significa uma economia de 20 bilhões de dólares por ano. Sem perda na qualidade do serviço, senhoras e senhores. Sem perda na qualidade do serviço. Como muitos de vocês devem se lembrar, quando o presidente Trump voltou à Casa Branca pela primeira vez, cerca de 10 meses atrás, ele estava literalmente cercado por uma sucessão interminável de informantes e sabotadores de dentro do governo federal. Agora, porém, atualmente, a maioria desses problemas foi resolvida, ou, melhor dizendo, demitida. Então, de fato, com a demissão de cada um desses 100 mil funcionários federais, não só todos nós, contribuintes federais, economizamos uma fortuna. O mais importante é que todos os obstáculos anti-americanos estão sendo sistematicamente eliminados de dentro do governo federal. E sabe de uma coisa? Se você trabalha no governo federal e não apoia totalmente a agenda América em primeiro lugar do presidente Trump, você deve ser demitido. Essa é a minha opinião. Mas então, como se tudo isso não fosse suficiente, o presidente Trump recentemente fez mais 2 grandes avanços. Está vendo? Desde que assumiu o cargo, o presidente Trump anulou mais de 80 mil vistos que estavam com vários estrangeiros anti-americanos. Ele reduziu em cerca de 25% a cota de vistos H-1B para trabalhadores altamente qualificados em 2026. O que, em última análise, libera mais vagas para verdadeiros americanos em nossas universidades americanas e mais espaço para verdadeiros americanos em nossa força de trabalho americana.
Agentes de inteligência chineses e russos, ou seja, espiões, foram encontrados e deportados. Foram encontrados e deportados pessoas que falsificaram documentos ao entrar aqui ou mentiram em algum ponto nos papéis de imigração. As empresas organizaram a transferência para os Estados Unidos da América, trouxeram estrangeiros baratos, demitindo cidadãos americanos do trabalho e informaram à imigração que estavam trazendo especialistas únicos, o que não era verdade, por isso eram obrigados a contratar pessoas de fora. Esses também estão sendo deportados, ou seja, fazemos todo o possível para que a América seja first na América. Na Itália, provavelmente deve ser a Itália. E na Armênia, Armênia first. O que atrapalha Donald Trump é que no Senado existe um princípio chamado filibuster. Aliás, se vocês gostam dos meus vídeos e querem receber mais conteúdo de qualidade, inscrevam-se, ativem o sininho e compartilhem o vídeo com seus amigos. E também, então, não se esqueçam de se inscrever. Resumindo, o filibuster é o direito do Senado de discutir infinitamente qualquer projeto de lei, e a minoria usa isso para impedir a aprovação de projetos que, bem, a minoria realmente não gosta. Saímos as duas. Então, a primeira opção é encontrar um compromisso ou, basicamente, mudar o princípio de funcionamento do Senado, ou seja, acabar com o filibuster. Os democratas acabaram com o filibuster para nomeações de juízes, algo bem específico, e colocaram muitos esquerdistas nos tribunais federais, o que depois permitiu que Trump também colocasse os seus. Assim que nós, os republicanos, conseguimos o Congresso e o Senado, isso permitiu imediatamente colocar 3 aliados na Suprema Corte. Na minha opinião, ele conseguiu isso sem nenhuma resistência. Não houve nada, eles não puderam fazer nada, nenhum filibuster. Então, eles ainda tentaram acabar com o filibuster como princípio geral. Mas 2 senadores democratas disseram não e a mudança não aconteceu. Para nossa sorte. Eu me lembro de como, por assim dizer, fiquei tão feliz que quase joguei meu chapéu para o alto por causa disso. Não há dúvida de que, assim que o Partido Democrata chegar ao poder, eles certamente tentarão esse experimento novamente, mesmo que não tenha dado certo antes. E esse princípio que atrapalha todo mundo será abolido. Ninguém duvida que, ao obterem maioria, farão isso de imediato, pois há tempos suprimiram toda a resistência interna no Partido Democrata. Mas isso vai mudar seriamente a atmosfera no Senado, que, na verdade, não foi criado como um grupo de 100 pessoas eleitas, senadores eleitos, mas sim como uma assembleia de representantes dos estados, representantes dos governos estaduais. Os senadores não eram eleitos, e sim nomeados pelo governador. Pelo que sei, geralmente era o governador ou o governo estadual que nomeava, mas isso podia variar entre estados. E a mudança desse princípio influenciou seriamente a União dos Estados. E por União dos Estados, quero dizer os Estados Unidos da América. E a revogação também da regra do filibuster será um golpe muito doloroso para a República, mas Trump disse que agora está acontecendo uma guerra ideológica e ele está nela. Ele tem absoluta certeza de que os democratas farão isso. Você tem certeza? Os democratas já fizeram isso, dizem que vão fazer com certeza, não há dúvida de que eles cumprirão o que prometeram. Essa pessoa sempre fala, vou achar uma pedra e jogar em você. Já fez isso várias vezes. Todos dizem que vão achar uma pedra grande para jogar na sua cabeça. E o que você fará? Na terceira vez você pensa, e se ele mentir agora? Não, eles vão fazer isso. Eu acho que É hora de eles pararem a obstrução e colocarem todos de volta ao trabalho. Votaram a favor da identificação do eleitor, votaram contra a votação por correio, exceto militares distantes e pessoas muito doentes. Prefiro a votação em um dia só, não quero 65 dias de votação em todos os lugares. Não, eu gostaria de colocar ordem nas eleições na fronteira. Nós fizemos um excelente trabalho, agora temos uma fronteira forte e excelente. Eu gostaria de ver novas regras de imigração e que possam ser justas, dando muito poder à autoridade de imigração, Huang e...
maior rigor e confiabilidade. Eles terão 4 senadores por causa de 2 estados. E eles vão fazer isso com certeza, 100%. Eles teriam feito isso se Manchin e Sinema não tivessem ficado no caminho deles, eles teriam feito isso. Então, se eles vão fazer isso, eu faria isso antes deles. Trump acha que é urgente aprovar uma lei para votação com cédulas de papel, que é preciso votar não de forma eletrônica, mas com cédulas de papel e apresentação de documento de identidade. Você chega, mostra o documento, verificam seu nome na lista, marcam sua presença, entregam e registram a cédula e você vota. Os democratas estão tentando de todas as formas impedir isso. Isso é democracia? Isso é democracia. Com documentos de identificação, com papéis reais, vai ser mais difícil enganar, mas ainda assim é possível enganar. A máfia parece ser italiana. Em 2 estados, Nova York e Nova Jersey, quando Kennedy concorreu contra Nixon, a máfia mexeu em várias urnas com cédulas, levou embora e trouxe as suas próprias. Mas não importa, isso pode ser monitorado. Hoje há câmeras e outros recursos. Dá para pensar nisso. Será muito mais difícil enganar quando tudo isso for feito normalmente, diferente de hoje. Por exemplo, em alguns lugares, em alguns estados, as pessoas têm o direito de votar durante 2 meses. Ou seja, lá 2 meses antes do início, quando ainda nem terminaram as explicações pré-eleitorais, a corrida à difamação mútua, nada ainda aconteceu. Sim, as pessoas votam 2 meses antes e depois pensam, por que votei tão cedo? Será que errei? Votar tem que ser, mas não sei se é em um dia, 36, 48 ou 72 horas. É preciso um local e período específicos para você ir e entregar sua cédula, com exceção do caso em que você, digamos, é uma pessoa com deficiência e recebeu em casa antecipadamente. Ou então, um militar que está em algum lugar na Antártica também, eu não sei, talvez possa colocar na urna, né? Ou talvez só possa lacrar, eu não sei. Mas isso é um caso excepcional. 0,1%. Todo o resto deve ir e votar. Mesmo no exterior, é possível ir à embaixada e votar, como muitos países fazem. Aliás, agora sim. Então, Trump alerta que os democratas, quando chegarem ao poder, vão incluir novos estados, ou seja, Porto Rico, o Distrito de Colômbia, e vão dividir a Califórnia em 2 estados para conseguir 6 novos senadores democratas. Eles, disse Trump, vão lotar a Suprema Corte com 25 novos juízes de esquerda sem qualificação. O importante não é a qualificação, mas sim que eles são de esquerda. Eles julgam não pela lei, mas pelo sentimento e pela consciência. A consciência deles é própria, especial, diferente da nossa consciência. E é por essa nova consciência, diferente da nossa, que eles julgam. Eles seguem todos os outros princípios morais, tudo que favorece meu partido, meu povo ou meus interesses. Isso é o que importa, isso é positivo. E o que não é crime, mas vocês querem que seja, isso é crime? Trump afirma que não está fantasiando, apenas lembrando o que já fizeram, o que é importante. E só a resistência dos próprios senadores do SD, 2, como eu já disse, já nos salvou. Acho que agora é hora de descobrir pelo que vocês realmente votaram, para entender o que vocês realmente estão recebendo. Parece que isso já está óbvio. Deixem-me mostrar o que está acontecendo. Temos algumas coisas para discutir, então vamos começar. Tudo bem, pessoal, apenas deem uma olhada nisso. Aliás, ele ganhou, ele venceu. Eles escolheram os idiotas, então nós vamos ter que pagar por isso. O que ocorre se ele abrir mercados estatais de alimentos? Não concordo. Você não gosta deles? $30 de salário mínimo pode explicar como isso afeta os negócios? Como vão pagar os salários? É sobre a política que ele tentou implementar. Aumentar salários e impostos não é bom. O salário mínimo não beneficia o trabalhador, só aumenta impostos e preços, levando metade à falência rapidamente. Estou em um estado azul, mas sempre fui vermelho. Os democratas só destroem, roubam e mentem. O que você acha de tê-lo por 4 anos?
O que eu posso fazer é simplesmente engolir e tentar lidar com isso, mas não é fácil. Exatamente. Quem vai pagar por isso agora? Sim, como vou conseguir pagar um salário mínimo de $30? Espere, eu preciso competir com supermercados subsidiados pelo governo. Como vou conseguir fazer isso? Boa sorte, Nova York. Elegeram um socialista sem experiência, economicamente analfabeto e que vive de fundo fiduciário para administrar a cidade. O que você acha que vai acontecer? Sim, agora vocês têm que pagar $30 por hora para qualquer estudante sem experiência, para qualquer faxineiro que só sabe fazer isso e faz mal feito. Se você paga esse valor por hora para um funcionário durante uma semana, ou seja, 40 horas de trabalho em tempo integral por ano, 52 semanas você está pagando $62.400 especificamente para essa pessoa. Ou seja, ainda há despesas com vários impostos do governo e da cidade. No total, então, por ano você gasta cerca de $72 mil e isso ainda não é tudo. Ou seja, $72 mil para ter um completo inútil e preguiçoso. Talvez você o demita, comece a procurar outro, mas não se esqueça do seguro de saúde. Assim que você o efetiva após o período de experiência, você não pode ficar demitindo um atrás do outro depois desse período. E isso também não é vantajoso para você. Você ensina a pessoa e a demite, ensina e demite. Ao fazer isso, você paga em média mais $8 mil por ano em seguro de saúde. No final não faz sentido. Os jovens custam para você, digamos assim, falando de forma realista, de 80 a 90 mil por ano. Eu não vou explicar o que trouxe, digamos, 80 mil por ano. Não vamos nos aprofundar mais. Eu expulsaria. Se a MABDA não vier, eles abrem uma mercearia municipal ao seu lado, onde os preços são mais baixos que os seus e você vai à falência. Claro, você tem todas essas ideias sofisticadas nascidas no quarto de estudante, mas o que funciona na cabeça de um estudante, obviamente, não funciona no mundo real. E realmente, eu acho que existe uma ironia profunda aqui. Na noite da vitória, Mamdani disse representar todas as pessoas comuns, certo? Todos os donos de bodegas, a avó mexicana dos taxistas. Lembra desse momento? Estou falando dos donos de bodegas iemenitas e das abuelas mexicanas, taxistas senegaleses e enfermeiras uzbequis, cozinheiros de Trinidade e tias etíopes. Mas obviamente não é assim. Isso era visível nos dados das pesquisas de boca de urna, que mostram o nível de escolaridade e o voto das pessoas. Na maioria dos casos, quem tem diploma universitário votou em Zoran Mamdani. Pessoas comuns que lutam para sobreviver não votaram. Isso já diz tudo. Zoran diz que representa as pessoas comuns, mas na verdade fala para as elites com quem esses políticos não serão afetados. Ele fala para quem quer exibir virtude, não para quem frequenta essas mercearias estatais. Eles nunca vão acabar em uma fila para comprar pão, sabe? Eu tenho esse vídeo com o Batia Ungar Sargon. Ela explica isso de forma bem clara. Os eleitores dele eram muçulmanos e imigrantes do sul da Ásia, e também esses jovens de 20 a 30 anos excessivamente educados, excessivamente qualificados, hipsters socialmente rebaixados em Bushwick e Brooklyn, que se consideram classe trabalhadora, porque eles não conseguiram bem empregos incríveis e têm dívidas estudantis por terem feito, sabe, um diploma atrás do outro. Eles desprezam o trabalho e por isso exigem algo do governo. Apesar de serem, de certa forma, serem as pessoas mais privilegiadas do planeta Terra, e Mamdani, o avatar deles, é um cara que, tipo, é totalmente um neném mimado, nunca trabalhou um dia sequer na vida. Vive às custas dos pais, mas faz isso de um jeito descolado, sabe? Tipo, é legal viver às custas dos pais. Ser um fracassado, mesmo conseguindo criar conteúdo incrível para redes sociais. Na verdade, eles não querem que ele faça nada disso. Eles nunca pensariam em fazer compras no Valde. Esqueça o supermercado gratuito. Essas são pessoas que gastam $12 em um café gelado. Essas são pessoas que gastam $12 em um café gelado. Exatamente. Ele está falando com um público completamente diferente. Hipsters super educados, socialmente em declínio, de 20 a 30 anos que se consideram classe trabalhadora porque têm empréstimos estudantis. Falou absolutamente certo. Essa é a base dele. E as pessoas comuns, bem, elas estão prestes a serem tiradas da porra da existência. E de fato, como eu sempre digo, estamos em um momento muito perigoso. Anos de inflação e políticas ruins causaram um dano econômico quase intencional à próxima geração.
Esse é o terreno perfeito. Quando as pessoas enfrentam dificuldades econômicas, ficam mais suscetíveis a promessas de coisas gratuitas. E todas essas esmolas generosas do governo, a frase clássica, o governo está aqui para ajudar, soa bonita, soa heróica no papel, mas são promessas vazias. Agora as pessoas caem nisso, e políticos habilidosos como Zoran Mamdani se aproveitam. Isso mostra onde o Partido Republicano está falhando atualmente. A solução não é um governo grande ou que faça mais por você, mas sim você conseguir fazer mais por si mesmo. Aqui está. Aqui está mais uma diferença entre o coletivista, ou seja, uma pessoa fraca, e o católico. Ele está sempre esperando que alguém o ajude. O individualista, uma pessoa forte, e o coletivista. Ele quer que alguém, o governo, os pais, a polícia, qualquer um, não importa quem, faça com que ele se sinta bem. E fica terrivelmente ofendido, nervoso, chora, reclama e tudo mais, quando, do ponto de vista dele, não lhe dão o que ele acha que merece. Ele ainda fica muito magoado. Já o individualista representa, por assim dizer, a história oposta. Sim, ele quer que não mexam com ele, quer que não tirem seus bens, o que ele ganha, que ele possa fazer o melhor para si, para sua família, para seus entes queridos. Eu mesmo ou alguém para mim, eu mesmo ou alguém para mim. Simples e claro. Até ontem tínhamos o pior prefeito do mundo em Londres. Mas Nova York agora disse, segura minha cerveja. E aí chega Mamdani. Quero dizer, isso vai ser um espetáculo absolutamente impagável, porque Mamdani nunca administrou uma loja Velk. Você conhece as lojas Velk, com descontos diários. Ele nunca gerenciou nada. Ele tem mais de 30 anos, não tem nenhuma experiência, né? Mas é brilhante, é um político brilhante, promete grandes coisas de forma brilhante. Ele é, de certa forma, a terra prometida. O problema é que ele não vai conseguir cumprir nenhuma dessas promessas. O socialismo não funciona. Pensávamos, diz o britânico, que o pior prefeito do mundo era o nosso em Londres. Bem, vocês americanos simplesmente nos superaram. Isso nunca funciona em lugar nenhum. Nunca vai funcionar. E é por isso que ele vai começar a decepcionar as pessoas muito rapidamente. Acho que a ideologia por trás dele e do wokismo está morta. E isso vai voltar para assombrar ele e o partido. Porque tudo que ele fala parece ótimo, mas nada disso funciona. Concordo totalmente com ele, com cada palavra dele. Entrar e comprar uma moradia particular na tentativa de tornar a moradia mais acessível aqui. Nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que é uma ideia política interessante. Certamente é uma decisão errada, mas é uma reclamação precisa, certo? As pessoas estão se esforçando ao máximo para conseguir viver aqui em Manhattan e em todo o nosso país. Todos nós, de forma sensata, devemos propor uma solução para isso. Será que mais participação do governo é realmente a solução, sempre ao longo da história? Mas o próprio Mamdani naturalmente está feliz. Bem, é claro que ele está feliz. Ele nem pensa se será capaz de cumprir o que prometeu. Ele conseguiu fazer com que todo o país, todo o mundo soubesse sobre ele. Bem, provavelmente por assim dizer, ele é o prefeito da maior cidade do mundo. Ele não entende nada de nada. E por isso, ele não sabe como é difícil administrar um grande mecanismo. Até mesmo um clube de bordado precisa saber administrar. E aqui são 20 milhões de habitantes e 100 bilhões. Não é à toa que o Obanchik pediu para ser conselheiro dele. Mas que declaração foi feita pelo Mamdani? Logo após a inauguração, Zacran insinuou que a polícia dele, quero dizer, a de Nova York, iria monitorar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Lembrando, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega é aquela organização responsável por capturar e expulsar imigrantes ilegais do país. E prender o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega caso a polícia dele decida que eles estão violando alguma lei. Ele pode até inventar uma lei dessas, aprovar rapidinho e discretamente na cidade, tipo, não pode atravessar a rua fora da faixa, mas só se for fora da faixa. Se atravessarem na faixa, são presos? A plataforma dele é resistência e desobediência às ordens de Washington, mesmo que sejam totalmente legais. Mas, bem, Mamdani não gosta delas. Minha mensagem para os agentes e para todos nesta cidade é: todos vão obedecer à mesma lei. Se você violar a lei, deve ser responsabilizado.
E, infelizmente, em todo o país, cresce a sensação de que algumas pessoas têm permissão para violar essa lei, seja o presidente ou os próprios agentes. E o que os nova-iorquinos procuram é uma era de consistência, uma era de clareza, uma era de convicção. E é isso que vamos oferecer a eles. Qual é a plataforma, Mandani? Nós vamos esconder e proteger os imigrantes ilegais. Vamos impedir que as autoridades federais possam encontrá-los e prendê-los. A cidade de Nova York vai encerrar toda a cooperação com a administração Trump, expulsar todos os agentes e agências federais dos prédios que pertencem à cidade. Mandani já declarou que haverá advogados para os imigrantes ilegais. Ele ainda não elaborou o orçamento, mas já declarou que vai destinar 165 milhões de dólares. Por que 165? O que significa? Só isso? Sim, e de onde viria esse dinheiro? Eles foram roubados de nós. Nesse caso, não de nós, pois moro em Los Angeles, mas dos trabalhadores de Nova York. Ele ainda não ganhou, mas venceu as primárias democratas. Zahrain Mandani. Ele diz que isso é inacreditável. Ele prometeu expulsar o fascista ICE de Nova York. E como você vai lidar com isso? Presumo que em Nova York existam muitos criminosos e células iranianas. O trabalho lá ainda não acabou. O que você diria para esse cara? Boa sorte com isso. Então, Gemlo supera ele todo dia, toda hora, a cada minuto. Nós estaremos em Nova York, na verdade, porque é uma cidade santuário. O presidente Trump deixou bem claro há uma semana e meia que vamos dobrar e triplicar os esforços nas cidades santuário. Se não podemos prender o cara mau na cadeia do condado, um agente prende um cara mau. Eles são soltos nas ruas, como Nova York faz diariamente. Precisamos mandar uma equipe para encontrar esse cara. E tem mais. Vamos enviar mais equipes para procurar os presos, focando nas cidades santuário, pois sabemos que soltam ameaças à segurança pública e nacional. Sabemos que há um problema lá, mas na Flórida, onde a maioria dos xerifes colabora conosco, isso não ocorre. Então vamos simplesmente redobrar e triplicar os esforços em Nova York. E não só vamos enviar mais agentes para a região, mas também aumentar em 10 vezes a fiscalização nos locais de trabalho. Se não pudermos prendê-los na prisão, vocês os forçarão a ficar na região, então nós os encontraremos na região. Se não os encontrarmos na região, vamos encontrá-los no local de trabalho. Então o jogo começou. Estamos indo. E aqui está o que Trump pensa sobre isso. Esse cara é um mentiroso, é, na minha opinião, um canalha. Mas você me pegou. Superar isso é difícil. Aqui está Donald Trump dizendo: sim, sabe o que vamos fazer? Se ele não cooperar ou obstruir a lei federal, será preso. Na minha opinião, foi curto e claro. Então teremos que prendê-lo. Precisamos de um comunista neste país, mas se tivermos um, vou ficar de olho nele em nome da nação. Enviamos dinheiro e tudo o que ele precisa para administrar o governo. E, aliás, eles recebem cerca de 3 vezes mais do que você, Ron. Se você olhar per capita, a Flórida recebe 1/3 do que Nova York recebe em termos de números. Por que você não nos dá esses números? Porque é isso que devemos enviar para ele. Sim, e como dizem, a Flórida recebe mais porque conta os beneficiários da Previdência Social, mas esse dinheiro não vai para o Estado, e sim para os idosos que vivem aqui. Se eles fossem para a Carolina do Norte, você poderia considerar lá. Isso não envolve o governo estadual. Eles recebem mais dos governos municipais e estaduais do que nós, de forma significativa. Vamos observar isso com atenção. Muitos dizem que ele está aqui ilegalmente. Vamos verificar. Idealmente, ele será bem menos que um comunista. Mas agora é comunista, não socialista. Sim, é comunista. Sabe, eu sempre disse que não teremos socialismo neste país. Nos meus discursos, eu digo, então, eles pularam o socialismo? E vocês têm muito desses, e vocês veem a AOC, ela lá com seu, baixo quociente de inteligência, ela fica gritando e fazendo escândalo sobre como ele é maravilhoso. Veja, ele ainda precisa ganhar a corrida, mas por enquanto está na frente e com vantagem. Como um democrata em Nova York, eu estive lá há muito tempo, e já faz muito tempo. Desde que um republicano venceu nesta cidade, já faz muito tempo, desde então um republicano ganhou a cidade. A América, na época dos peregrinos, experimentou o socialismo, quase o comunismo, e em 2 anos os colonos começaram a morrer de fome. Procure no Google sobre Plymouth, na Nova Inglaterra, no ano de 1620. Ou seja, o fracasso da economia coletivista ou da fazenda coletiva mostrou para a América que esse é um beco sem saída. Não se deve seguir por esse caminho. Mas a juventude, a nossa juventude, a juventude americana de Nova York, foi emburrecida desde o jardim de infância até a universidade. E quanto mais tempo eles estudaram nas instituições de ensino americanas e europeias, mais estúpidos eles se tornaram.
E eles escolheram um cunhaco que nunca trabalhou na vida, um fracassado absoluto e completo, mas com o dom da oratória. Eles confundiram tudo. Eu acho que uma pessoa que fala bonito será um ótimo líder. É isso que é a democracia política. Qualquer idiota que saiba balir em harmonia com o rebanho, por assim dizer, é eleito como líder. Ou seja, quem não era ninguém virou prefeito, senador, presidente. Eu já mostrei um trecho do discurso de Mamdani na inauguração. Mais uma vez, ou seja, suas ameaças ao déspota Trump de acabar com... não sei como dizer isso, com o capitalismo que criou Trump. E se existe uma maneira de assustar, um déspota, é destruir as condições que lhe permitiram acumular poder. Isso não é só como vamos parar Trump, mas também o próximo. Assim vamos parar o próximo déspota capitalista. Você simplesmente não vai conseguir, se comunicar nas redes sociais de jeito nenhum. Pelo que me lembro, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eles simplesmente desligaram todas as contas dele e de todos que o apoiavam. De repente, estávamos em um frio ártico e começou uma grande investigação, com a coleta de 30 milhões de registros telefônicos de mais de 400 pessoas, incluindo 92. Não, foram mais de 100 organizações, incluindo a do meu amigo Charlie Kirk, já falecido. Uau! 8 senadores dos Estados Unidos da América e um representante do Congresso. É como se eles quisessem sufocar isso. E é sobre isso que fala Mamdani. Isso não é bom. Então, sabe, Donald Trump está certo ao dizer: ei, sabe, nós estamos levando isso a sério. E se você for contra a lei federal, nós vamos tratar isso com seriedade. Quero dizer, se você é comunista e acha que pode simplesmente taxar alguém ou tirar algo deles só porque não gosta da cor da pele deles. Quero dizer, essa é uma das citações dele, certo? Ele vai taxar as áreas brancas. Fico desculpe, temos uma Constituição. Você realmente não pode fazer isso, seria uma forma de racismo. Certo, você não pode simplesmente dizer, vamos mirar nessa área... Por causa da cor da pele, isso não vai passar. Você não pode se recusar totalmente a cooperar com as autoridades federais. Eu acho que, até certo ponto, você pode dizer que não vai cooperar, mas você não pode impedir nem atrapalhar. E é sobre isso que ele está falando. Se você ouviu parte do discurso dele ontem à noite, ele disse: nós não sabemos, nós somos uma cidade de imigrantes e nós vamos receber todos os imigrantes. E blá, 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 blá. E ele deixou bem claro que não vai cooperar com Trump de jeito nenhum. E não se trata só do Trump. São as autoridades federais aqui. Serviço de Imigração e Controle de Alfândega Congresso. São eles. Não entendem nada. Um grupo de ignorantes. Mas você tem Stephen Miller, que entende muito e passou 4 anos no país estudando a lei. Comentando sobre essa questão na Califórnia, que também vale para Nova York e Illinois. Eu quero que ele explique isso. Veja... Isso não foi uma brecha. A administração Biden, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, criou um plano para trazer imigrantes ilegais ao país e depois transportá-los em massa pela fronteira. E dar a eles o chamado liberdade condicional, que lhes dá permissão para trabalhar, que lhes dá o cadastro de pessoas físicas, que lhes dá o serviço de atendimento ao consumidor, que lhes dá acesso à urna eleitoral. Esse sempre foi o plano, trazê-los ilegalmente, dar benefícios gratuitos, torná-los dependentes da assistência social e incluí-los nas eleições americanas. Esse foi um ataque à democracia por parte do Partido Democrata. É o mesmo ataque que estamos vendo. Sean, quando você tem na Califórnia um estado santuário que se recusa até mesmo a entregar criminosos ilegais para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, então esses são imigrantes ilegais na Califórnia que foram presos pela polícia da Califórnia, pelas autoridades de segurança da Califórnia, por crimes graves. Eles se negam a entregar esses criminosos ilegais ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Em vez disso, eles os soltam de volta nas cidades para que cometam crimes repetidamente. Por qualquer definição, o que a Califórnia está fazendo é um crime. Isso é uma violação das nossas leis. Isso é uma das piores coisas que já vi. Sim, tudo bem. Isso está acontecendo na Califórnia, está acontecendo em Chicago e agora isso vai acontecer em Nova York. Então, Mamdani disse todas essas coisas realmente desagradáveis sobre Donald Trump ontem à noite. É como se toda a razão de sua existência fosse simplesmente ser contra Trump. E eu gostei disso, o presidente respondeu. E aí começa.
Viseira erguida, máscaras removidas, espadas sacadas. É a vez das brancas, senhoras e senhores, embora não seja uma cor popular, mas é a nossa vez, senhores Mamdani. Claro, o astuto não disse nada que indicasse que ele daria a ordem. Com essa ordem, a autoridade de investigação sumária não poderá prender ninguém. Alguém nessa confusão? Alguém vai se machucar fisicamente nessa confusão. E o prefeito de Nova York vai viajar em uma jaula de ferro, em uma carroça pelas cidades e vilarejos da nossa República, que é composta por muitos países e estados, para a alegria dos garotos com estilingues. Vai para o julgamento em... Não, senhores, ele não vai para Washington. Vão levá-lo para o Texas ou para a Flórida. Pobre, pobre Nova York, pobre, pobre Nova York. Mas talvez seja necessário que algo enorme desmorone para que os outros habitantes do nosso maravilhoso país... Bom, esfregariam os olhos e diriam algo como: uau, então é isso que está acontecendo. E na própria pele, né, ou na pele dos seus irmãos, irmãs, vizinhos e outros, entenderiam que não se pode ir por esse caminho, que isso é um beco sem saída, um beco tão fedorento, tão desagradável. Mas ninguém aprende com a experiência dos outros, ninguém. E mesmo com a própria experiência, aprende-se mal. Com a dos outros, então, nem se fala. É isso, senhoras e senhores. Até a próxima vez.